nossos dias. Desde já nós te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Sabe? Se tem uma coisa que nós podemos provocar, como Elias ele provocava os céus. Como é que você provoca os céus? A igreja tem um dom de provocar os céus. Como assim? Deus está esperando de nós. A natureza já tem uma ordem, tanto os céus como a terra. Deus disse em Deuteronômio: hoje eu tomo os céus e terra como juramento. Ele está dizendo, tanto os céus e a terra já tem uma ordem minha para trabalhar, ou a favor ou contra. Tudo depende da sua escolha. Então, como nós podemos provocar isso? É invocando a Ele, invocando a sua presença. E Ele está aqui, amém? Amém. Nós falamos onde houvesse 2 ou 3. Deus tem um costume de fazer reunião acima de 2, lembra? Por isso que os casais precisam orar juntos, né? Porque a Bíblia diz que quando você não está bem com a tua esposa, as tuas orações são impedidas. Uau! Então o meu relacionamento com Deus depende de como eu me relaciono com a minha esposa. Não adianta achar que não, meu negócio é com Deus. Não, negativo. Deus está dizendo, vai arrumar lá. E depois você vem aqui falar comigo, que eu estou te esperando. Então Deus é um Deus que gosta das coisas organizadas. Por isso que a Bíblia diz bem assim, a terra era sem forma. Por que estava sem forma? Porque alguém bagunçou. Mas Deus vem colocando forma e dizendo, a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, já trazendo, o que é o Espírito? A palavra. Então a palavra trouxe organização no que estava desorganizado. E Deus começou a separar cada dia, cada coisa. E quando eu cheguei aqui, é bom a gente estar numa casa, numa família, eu me sinto em casa. A pastora disse, a gente sempre falava pela internet, né? Por esse mecanismo que Deus estabeleceu para esse tempo, um acelerar da palavra. Não sei se você percebeu, mas muitas igrejas, elas foram obrigadas a transmitir o culto. E isso parece que é simplesmente por causa de uma pandemia, mas não. É porque o Senhor diz na sua palavra o seguinte, olha, se eu não abreviar os dias, ninguém vai se salvar. E tem mais, antes de eu voltar, toda carne precisa ouvir a minha palavra. Então qual é o jeito de você multiplicar uma mensagem rapidamente? A internet. Então ele propositalmente está fazendo com que a mensagem amanhã você não vai ter desculpa, porque você já ouviu dele em algum momento. Noé, todo mundo você já pregou. Por quê? Noé pregou aproximadamente de 100 anos a 120 anos, pregando a mesma mensagem, dizendo, olha, arrependei-vos, porque vai chover. Todo mundo olhava para o céu e disse, Noé, está doido? Eu não sei nem o que é chuva, e eu nunca vi chuva, porque não havia chuva. Não havia chuva, para vocês terem ideia, não havia nuvem. Por que não havia nuvem? Porque a nuvem é armazenamento da água. Se não tem chuva, não precisa armazenar nada. Então não havia nuvem, não havia chuva, e a Bíblia vai dizer como que as plantas funcionavam. Então era o que nós temos em São Paulo, chamado de garoa. Sabe, São Paulo é a terra da garoa, né? É quando não chove, mas tem aquela água que você olha, ué, choveu à noite, não vi nada, o carro está todo molhado. Mas essa garoa. Então quando Noé falava de chuva, as pessoas diziam, esse velho está louco. Mas um dia houve uma movimentação diferente na terra. E eu vou te falar, essa movimentação está acontecendo de novo. Porque assim como foi nos dias de Noé, será na volta do Filho do Homem. E quando aconteceu a movimentação na terra, Deus está dizendo bem assim, o céu já está alinhado. Comecem a entrar. Porque, veja, as águas da chuva era a mesma para todo mundo, tanto para Noé como para quem estava do lado de fora. Qual era a diferença de quem estava fora? É que a água que caía para quem estava fora era morte, mas para quem estava dentro era elevação, era arrebatamento. As águas que para alguns era morte, para outros era exaltação, porque a arca ia subindo. Quanto mais água vinha, a arca ia subindo. Então nós precisamos entender, está aí, está acontecendo com todo mundo, mas para alguns é simplesmente para a morte. Para outros, Deus está trazendo um propósito de exaltação.
Tudo depende da sua localização. Por isso que o próprio Jesus disse assim: olha, se vós estiverem em mim, qual que é a localização? Nele. Então a palavra de Deus precisa ter um lugar em você. Se vós estiverem em mim e as minhas palavras em vós. São duas coisas. Se vós estiverem em mim e as minhas palavras em vós, tudo que pedires crendo, recebereis. Então, eu queria compartilhar. Irmãos, eu não sou de preparar nada. Assim, hoje, do Casais, a gente não preparou. Na verdade, eu vou deixando o rio fluir. Deixando o rio fluir. Né? E foi uma bênção. Nós falamos ali, eu vi hoje com uma criança que foi apresentada aqui. Glória a Deus. Né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso há um mistério. Pode dar glória, filho, dá lugar. Sabe? E as crianças louvam a Deus, exaltam a Deus. É que nós deixamos de ser como menino. Porque o menino, ele não tem vergonha, irmão. Você já viu como é que é briga de criança? Briga de criança é assim, ó. Isso é meu. Aí o outro diz, não, é meu. Aí eles começam, não, é meu, então obrigado. Daqui a pouco um sai, então tá bom, é seu, você venceu. E vai embora. Aí o outro olha e diz, não, já que eu venci, vem cá, vamos brincar junto. Tá perdoado. Mas adulto não. Isso é meu. Ah, não é? Não, então peraí. A gente nunca mais se fala. As crianças voltam a se falar alguns minutos depois. E elas se abraçam, elas não têm dificuldade de perdoar. Elas não têm dificuldade de estar junto de novo. Mas a gente vai crescendo, parece que a mente vai piorando. Vai ficando mais individualista, vai ficando mais orgulhoso. Por isso que o reino de Deus está acessível às crianças. Mas ele diz, deixai vir a mim. Lembra que nós contextualizamos essa palavra hoje. Quando esse texto é lido, há um pouco à frente, está sendo questionado sobre o divórcio. Lembra que foram questionar Jesus sobre o divórcio? Dizendo assim, o que você acha sobre o divórcio? E Jesus disse, olha, no princípio não era assim, mas por dureza do coração de vocês foi liberada uma carta. Moisés liberou uma carta, e lembra sobre essa carta? Alguns acham que hoje a carta é aquela que o advogado assina, né, para liberar o divórcio. Não. Sabe qual que era essa carta? Nós falamos, é como se fosse uma carta de crédito. Por que uma carta de crédito? O homem tinha tudo, casado com a mulher, aí essa mulher, tudo que tem, é dele e dela. Porém, ele expulsava a mulher e dizia assim, você não vai levar nada. Então essa mulher no dia seguinte, agora com criança, sem nada, para comprar, ela ia numa padaria, não podia comprar, ia no mercado, não podia comprar. Por quê? Porque de um dia para a noite ela ficou totalmente pobre. Então Moisés disse, não, tem coisa errada. Já que você tem dureza de coração de não aceitar a sua esposa, então libere para ela uma carta de crédito. Aonde ela chegar, ela vai ter que comer. Aonde ela chegar, você vai ter que dar, você vai ter que prover. Então toma aqui a carta. Por dureza do seu coração. Esse não é o desejo de Deus. Mas no princípio, Deus não fez isso. Então Deus nos recomendou voltar ao princípio. Aí quando Jesus está explicando divórcio, que coisa doida. Por quê? Começa a chegar criança. Chegando um monte de criança. Parece loucura. Essas crianças começam a chegar e aí os discípulos, menino, como é que chama a menina aqui? Piá. Ô Piá. Ô Piá, sai daqui Piá. Os discípulos, sai Piá. E aí Jesus disse, ei, deixa os Piá aqui. Por quê? Porque das tais é o reino. Aí eles dizem, mas nós estamos falando sobre divórcio. E Jesus disse, é por isso que elas chegaram aqui. Porque toda vez que um pai e uma mãe se separam, vocês impedem os meus filhos de acessar o reino. Porque uma criança que não tem paternidade, ela tem dificuldade de se relacionar com o pai. Porque ela vê na terra as dificuldades de um relacionamento rompido. Então ela sofre com isso. E aí ela tem, pode prestar atenção, pessoas que têm dificuldade de aceitar Deus como pai. Pergunte como que é o relacionamento dela com o pai dela. Faça um teste. Quem tem relacionamento fácil com o pai, ele vai ter também facilidade de se relacionar com Deus. Pois Jesus disse o seguinte, João 5, tudo que eu faço é porque eu vi o meu pai fazer. O que uma criança faz? O que ela viu o pai fazer. Então, se a criança está vendo esse modelo sendo quebrado dentro de casa, o que você acha que vai acontecer com ele?
Mas a gente tem vários casos de pessoas que nós somos, uma menina de 16 anos, que ela se casou, e aí ela estava trabalhando, e não conseguia parar no emprego, profissional, dava aula e tudo, falando, a gente não consegue parar no emprego, a gente aluga uma casa, fica 6 meses, 3 meses, tem que mudar de casa. Eu falei, tem alguma coisa de errado. Mas o que está acontecendo? Você se casou com quantos anos? 16 anos. Como foi seu casamento? Meus pais não queriam e a gente fugiu de casa. Tá bom. E sua mãe? Minha mãe se casou com 16 anos. Por quê? Porque ela também fugiu de casa. Entendi. Então, você topa voltar na casa dos seus pais e pedir a bênção para eles? Porque você saiu de lá sem as bênçãos dos pais. E a vida dela estava assim. Um dia ela disse, minha mãe está viva, eu vou lá. E quando ela chegou, era como se fosse uma ceia de Natal. A mãe já estava em cadeira de roda. E a mãe olhou na porta e viu a filha entrando. E eles começaram a se alegrar. E disse, eu estava esperando por esse momento, o dia que você ia entrar aqui. Porque eu sempre desejei o teu bem. Então eu te abençoo no seu casamento, na sua casa, na sua família. Bênção dos pais. É uma regra de Deus. Pois ele disse, honra o teu pai e a tua mãe, para que vivas. Honra o teu pai e a tua mãe. Como é que você não consegue honrar alguém que você vê? Você está dizendo que honra a Deus. Aí, depois disso, ela pede perdão, todo mundo se alegra, Deus renova ali a mesa. Pessoas são batizadas no Espírito Santo. E de repente ela vai para casa. E não precisou mais mudar de casa. O emprego dela ficou fixo. Porque é uma pequena coisa que lá atrás não tinha dado valor e atenção. Agora Deus nos traz de volta para reparar isso. Amém? Amém. Então, lembre-se disso. Quando nós falamos divórcio, a palavra divisão, divórcio, tem o prefixo DI, né? Por quê? O que é uma divisão? São duas visões diferentes. E sempre que há duas visões diferentes, o que vai acontecer? Dividir. Jean, mas isso não é possível. Jesus disse, todo reino dividido, ele não vai conseguir subsistir. Então, toda empresa dividida, ela não vai para frente. Toda família dividida com duas visões, ela não consegue caminhar. E Deus diz, então venha vocês todos sempre aqui. Eu vou passar a minha visão. Vocês podem ter as suas opiniões, mas segue a única visão. Por isso que divisão, divórcio, é o mesmo prefixo. O DI vem ali. Por quê? Porque Deus quer que nós voltemos para a visão. Mas quando eu saio da visão? Quando eu deixo de ouvir Ele. Quando você perde a audição, quando você perde o contato de ouvir Deus, você vai perder a visão. É automático. É uma consequência, na verdade, né? Quando a igreja que para de orar, irmãos, ela perde a visão. E se perde a visão, ela se corrompe. Ela se corrompe. Mesma coisa o casamento. Se você parar de ouvir a Deus, você perde a visão. Se você perde a visão, você se corrompe. Como se corrompe? Porque um cego não pode guiar outro cego. Os dois vão cair no buraco. Amém? Amém. Então nós vamos ler. Eu queria compartilhar. Sabe, eu lembrei quando estamos louvando, eu lembrei. Você pode colocar aquele tema, o próximo tema? Pode falar o texto que ela põe na produção. Ah, tá. Você pode colocar aquela imagem do próximo tema? Semeadura? Semeadura. Eu estava ali sentado, nós vamos falar um pouco sobre esse próximo tema, tá bem? Está aqui. Ato profético de semeadura. Semear para colher. Diga assim: a semente você pode escolher, mas a colheita é uma obrigação. Significa isso o quê? Deus está dizendo, olha, na hora de semear, você escolhe, você quer laranja, banana, você quer uva, você quer maçã, o que você quer? Então escolhe a semente. E na hora de colher? Não, você não vai escolher. O que você plantou? Então você vai ter que colher o que você plantou. Certamente, não se deixe encarnecer, porque certamente tudo que o homem plantar, ele vai colher.
Então, a semente eu posso escolher. Escolha a semente certa. As suas palavras são sementes. O que você tem falado na sua casa? O que você tem falado sobre os seus filhos? O que você tem falado sobre o teu esposo? O que você tem falado sobre o teu futuro? O que você tem falado? Declare sobre o teu futuro. O que você tem feito sobre isso? Por quê? É aí que você vai colher. Então, nós estamos vivendo aqui, e eu queria falar um pouco sobre isso. Deus estabeleceu, irmãos, o amor tem 4 níveis. Tá? O amor tem 4 níveis. Tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. O amor tem 4 níveis. Então, Deus criou na terra, tem leis que Deus estabeleceu, que são coisas que se repetem. Se a gente olhar, por exemplo, quando eu falo de 3º nível, eu vou falar sobre o 4º nível, que é a lei da semeadura. Quando eu falo sobre 3º nível, se você olhar na natureza, eu não acredito em Deus. Tá bom. Só que, como é que você vai então identificar na natureza que Deus assinou tudo com 3? Então vamos lá. Tempo. Manhã, tarde e noite. Tem 3? E aí você pega música. É 3, melodia, sinfonia, harmonia. Aí você diz, e o átomo? É dividido em 3? Você fala, mas tudo Deus colocou 3? Tem raiz, tronco e as folhas. Mas Deus pegou passado, presente e futuro. Qual que é o estado? Sólido, líquido e gasoso. Ele foi assinando com 3. 3. Por quê? Ele é o único Deus na face da terra que se apresenta como 3, que é 1. Ele é trino. Então ele assinou. Quero ver qual que é o outro Deus que vai se apresentar como o mesmo. Então ele fez questão de assinar sobre tudo. Você tem a assinatura dele, corpo, alma e espírito. Ele foi assinando. O que ele faz é que imagine um pintor famoso que chega lá, terminou a pintura e ele faz o quê? Assina. Um cozinheiro famoso, ele termina o prato, ele faz lá o quê? E assina. Então quando Deus terminou a minha, você, ele fez o quê? Assinou. Nós temos a assinatura dele. Toda a natureza, quando você olha, tem a assinatura dele. Nós até falamos hoje, ali na casa do pastor, eu falei, é fácil, a Bíblia ensina cada coisa, irmãos. Por exemplo, pode fazer na sua casa, se tiver uma área grande, cave um buraco, uns 2x2, 4x4, se tiver um espaço grande, encha de água, e volte daqui a alguns meses lá, você vai começar a ver alguns girinhos, e você vai perguntar, quem colocou isso aqui? É porque a água continua obedecendo a voz dele. A água continua produzindo peixe. A água obedece. Não só, a gente olha assim, Deus diz bem assim, haja luz. Então, antes de Deus criar o sol, o que ele fez primeiro? A luz. Então, quando você acorda e você vê a luz, você diz bem assim, quem trouxe a luz? Foi o sol? Não. Quem trouxe a luz foi a palavra de Deus, porque ele disse, haja luz. E o que o sol está fazendo ali? O sol só está governando a luz que está sendo movida pela palavra, porque ele movimenta pela palavra. Tem pessoas que se movimentam pelo dinheiro. E é sobre isso que nós queremos falar aqui. Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, no verso 39. Vamos ler do 38. Lucas 6, 38. Dai, e vos será dado. Vamos contar aqui quantas medidas tem? Boa medida. Faz assim, 1. Recalcada. 2. Sacudida. E transbordante. 4 medidas. Quantos anos a igreja está fazendo? 4. 4 medidas. Por que isso? Por que isso? Por que Deus estabeleceu 4 medidas? Você mora em 4 medidas. Você mora num bairro que está dentro de uma cidade, que a cidade está dentro de um estado, e que esse estado está dentro de um país. O que é um país? Uma 4ª medida, é a última. Por isso ele levou os discípulos de um bairro a um país, para ir ao 4º nível da mensagem. Quando Deus está nos dizendo o seguinte, tudo que você está olhando, essa assinatura que Ele fez, Ele está dizendo, qual é a boa medida? Essa é a primeira. Todos vocês já estão nela. Todo mundo. Por exemplo, o que você fez para respirar hoje?
Nada. Então isso é bom. E viu Deus que era bom. Sempre que Deus terminava alguma coisa, Deus dizia ele assim, e viu Deus que era. Então, qual que é a medida que nós estamos? Todo mundo está na boa medida. A recalcada, ele está dizendo, opa, essa aí é alguém que já tem um passo a mais. A sacudida e a transbordante, que é a última. O que é o transbordo? Deus está dizendo, se você se desapegar do que eu te dou, você vai transbordar. Qual que é o segredo do transbordo? Que o transbordo serve para quê, Jean? É porque não tem mais só a ver com sua casa. O transbordo tem a ver com seus vizinhos, tem a ver com o seu bairro, tem a ver com a sua cidade, tem a ver com a sua nação. O que Deus está colocando sobre as suas mãos nesses dias, o que Deus está liberando sobre a nação brasileira, não tem a ver simplesmente com a tua casa, mas tem a ver com a nação que você está. Se é um negócio que Deus tem colocado nas tuas mãos, não pense que isso é só para executar no bairro. Ele está dizendo, eu te chamei para uma medida transbordante. Eu te chamei para uma medida transbordante. E qual o nível que você quer andar? Transbordo. É essa medida que Deus quer que nós estejamos. Porque isso alcança o meu irmão. Sabe quando Pedro estava pescando? E Jesus disse assim, o que vocês pescaram hoje? Quem estava hoje no encontro de casais, lembra que nós falamos sobre o homem e o sol, a mulher a lua e os filhos as estrelas? Deixa eu falar mais uma da lua. Lembre que a lua é a figura da mulher, certo? Vou falar mais uma da lua. Você sabe o que controla as marés? É a lua. Então o controle do nível da água é sobre as mulheres. O controle do nível da água desses dias está sobre a igreja. Porque a igreja é a noiva de Cristo. Então o nível que nós vamos viver, Deus está dizendo, é só a igreja se posicionar. Porque o controle da quantidade de peixes que tem no oceano também está relacionado à lua. As marés são controladas pela lua. Lua cheia, lua minguante. Deus está dizendo, tudo isso que acontece, maré alta, maré baixa, tudo isso tem a ver com a lua. Por isso que o calendário judaico não é um calendário que conta através do sol e simplesmente através da lua. Porque Deus ensinou isso. Se você quiser aprender a contar, as festas judaicas estão relacionadas com a lua. Então o que nós precisamos entender nesses dias, eu quero viver o transbordo de Deus, e aonde está o transbordo de Deus? Está sobre a sua igreja. Porque Deus está dizendo o seguinte, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Mas se você quiser vencer o inferno, você não tem esse poder. Só a igreja. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por que o inimigo quer que você fique fora dela? Para você não prevalecer. Para você não ir para o transbordo. Porque nesses dias, assim como em Noé, assim que nós estamos vivendo, por favor, abre também em Marcos capítulo 8. Lembrei de outro texto aqui. Marcos capítulo 8. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Marcos 8, 22. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, e sobre toda a terra e céu. Vamos ler? Diz assim: e chegando a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram para que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo as suas mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: eu vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tomou-lhe, pois, as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima, e ele ficou restaurado. Ele só ficou restaurado quando olhou para cima. E viu todos claramente. Antes, sabe como ele estava vendo as pessoas? Como árvore. Deus está dizendo o seguinte: esse nível que nós estamos vivendo hoje, como que você enxerga teu marido?
Como que você enxerga a tua esposa? Como você enxerga o teu pastor? Como coisa? Deus está dizendo, então eu preciso colocar colírio nos teus olhos. Porque se você enxergar como coisas, você vai querer usar eles. E são meus. Então o cego estava enxergando, mas um nível, ele estava enxergando as pessoas como coisas. Aí Deus diz, não, vamos voltar aqui. Então ele olha para cima, ou seja, eleva os meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro vem do Senhor. E quando ele olha, ele viu todos claramente. Continua, por favor. E mandou para a sua casa, dizendo, não entre na aldeia, nem digas a ninguém da aldeia. Irmão, vamos parar para pensar um pouquinho. Jesus pegou na mão do cego, tirou, imagine que esse carpete aqui é a aldeia, tá? Aí Jesus pegou, e aqui é a minha casa. Jesus pega o cego, tira ele para fora da cidade, cura o cego, e diz, agora você pode voltar para casa, mas você não pode entrar na aldeia. Tem lógica isso? Como é que você entra dentro da sua casa sem passar pelo seu bairro? Que mistério é esse? O que ele estava querendo dizer para o cego? Você vai entrar dentro de casa, mas você não vai pisar no tapete. Como é que você não entra dentro do seu bairro? Jesus estava dizendo sim para o cego. O que te motivava a sair de casa era ser um pedinte. Talvez algum de vocês entrou na igreja com a mente de pedinte. E o que te motivou a sair da sua casa é como alguém que está pedindo ainda coisas que Deus já te deu. Ele está dizendo, não volte a sair de casa pelo mesmo motivo. Não retorne para casa com a mesma ideia que você saía dela. Não retorne para casa. Ou seja, quando ele disse não entre na aldeia, sabe por que você saía da sua casa para ir na porta da cidade? Para ficar pedindo uma esmola. Eu te curei para que você saiba os outros. Então não vá mais pelas mesmas motivações que você te fazia sair de casa. Você ora dizendo Pai Nosso, e quando você está com problema, você já se sente um filho adotivo, ou você se sente que nem mais ele é pai. Você acabou de dizer Pai Nosso, deu a tardezinha, você fala, ixi, não é pai mais não, porque olha o que eu estou passando. Então ele está dizendo, cuidado, para que a tua mente, que é o campo que nós comentamos hoje, a tua mente não te faça voltar a sair de casa pelos mesmos hábitos. Não vai dar mais, porque Deus está trazendo um vinho novo, e as estruturas velhas não suportam o vinho novo. Não vai dar mais. Se você sair de casa dizendo assim, não, eu vou sair de casa para ensinar porque eu quero ganhar dinheiro, e ganhando dinheiro eu vou ter uma boa aposentadoria. Aí quando você sai de casa, o problema é que você encontra Jesus. E Jesus disse, você quer uma boa aposentadoria? Quer? Aham. Eu sou o teu descanso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então deixa eu te falar, eu já te dou as chaves do reino. Então quando você voltar, não volte mais pela aldeia. Ele está dizendo, olha, eu quero que você entre para dentro da sua casa, se relacione com as pessoas que estão lá dentro, porque a cidade eu já condenei. Essa cidade, Betsaida, é uma cidade que não havia fé. Deus está dizendo, não volte para um ambiente de incredulidade, porque a incredulidade te leva para a perdição. Então tem pessoas, irmãos, que vê Deus operar aqui no domingo, fica maravilhado, canta, se alegra. Da segunda-feira, alguém traz uma notícia ruim. Ele diz, pastor, sinto muito, mas eu não acredito mais não. Não deu nem 24 horas. E ele já está desacreditando. Ele acabou de ter um encontro com Cristo. Cristo toca sobre os teus olhos. Cristo tocou sobre os teus olhos. E agora você pode ver. Então muitas das vezes a gente está saindo para dizer bem assim, tem uma palavra que está na moda agora. Qual é o teu propósito? Sabe o que significa propósito? Propósito é você descobrir a razão pelo qual aquilo foi criado. Por exemplo, eu estou com o microfone. Eu preciso descobrir a razão pelo qual isso foi criado, senão não tem utilidade para mim. Então, quando eu não sei a utilidade do microfone, eu vou consultar quem? O fabricante. E o fabricante vai dizer, olha, isso aqui você liga na tomada, você tem um negócio sem fio, que vai sair uma caixa que vai reproduzir a tua voz. Então eu identifiquei o propósito.
Você quer saber o propósito da tua vida? Consulte o fabricante. Porque ele vai dizer qual é o teu propósito. Pedro, está precisando de dinheiro? Ele diz, eu estou me cobrando impostos. Ele diz, Pedrão, você é pescador, não é? Aham, então pesca. Quando você faz o teu propósito, o dinheiro vem junto com o peixe. Por que o dinheiro veio dentro do peixe? Porque quando você cumpre o propósito, dinheiro já não é problema. Então Pedro, vai lá, pode pescar. Porque você foi chamado como pescador, então vai lá. Aí ele vai e pesca, quando ele pesca vem dinheiro dentro do peixe. Porque quando você está alinhado com o propósito de Deus, irmão, não se preocupe, o dinheiro nunca foi problema para Deus. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Nós falamos que o dinheiro é a moeda mais barata. E o que custa, Jean? É a vida. E Deus quer a tua vida. Ele não quer o teu dinheiro. Irmão, aqui, esse cego saía para pedir. Saía para pedir. E aí, eu lembro que havia um outro, Pedro, de novo. E havia um outro cego na porta do templo. Por que o cego continuava na porta do templo? Porque ele ganhava dinheiro aonde? Na porta do templo. E por que as pessoas davam dinheiro para ele continuar ali? Toda vez que alguém chegava e dava um dinheiro, ele continuava ali. Então tem muitas questões na nossa vida que a gente não está indo para o transbordo, sabe por quê? Porque você está ganhando dinheiro. E aí você diz aqui, tá bom. E Deus está dizendo, se você não sair desse nível, eu vou fazer a fonte secar. Porque eu não te chamei para isso. Pedro, deixa todos os peixes aí, me segue. Você viu esse milagre que aconteceu agora? Me segue, que isso é pouco. Não se aprenda as bênçãos que Deus está te dando. Não fique preso com as bênçãos que... Irmão, tem pessoas que não têm carro. Aí vai para a igreja, pega ônibus, pega a bicicleta, tá? Deus, eu vou fazer campanha, o propósito, onde tiver eu estou. Aí Deus começa a prosperar. Essa pessoa começa a mudar, está dizendo assim, já consegui comprar um carrinho, pastor. Glória a Deus. Pastor, hoje eu não vou não. Mas por quê, filho? É porque eu lavei o carro, pastor, está chovendo. Vai chover hoje. Está chovendo. Aí, antes, tinha uma bicicleta. Ô irmão, quer ir? Vamos na garupa, da carona. Não, bicicleta não. A gente dá um jeitinho aqui. Tem um carro mais simples. Não, irmão, entra aí. Né? Isso é lata e tal. Bom, aí Deus abençoa, dá um carro mais caro. Aí a pessoa diz, ô irmão, hoje não vai dar para pegar você não. Sabe por quê? Porque está chovendo, você vai pisar na lama e vai sujar o carro. Eu lavei o carro. Aí Deus está dizendo, não, você não entendeu o propósito do carro. Se você não entendeu o propósito do carro, irmão, se apegar com o carro, Deus vai dizer bem assim, então, olha, Deus só tira coisa de quem está apegado. Se você já está desapegado, Deus não precisa tirar. É o OLX do céu. Se você já está desapegado, Deus não precisa tirar de você. Quer ver o exemplo disso? Abraão, dá o teu filho. Ele disse, tudo bem. Aí Deus diz, você está desapegado dele? Tô. Então toma de volta. Aleluia! Sabe por quê? Por quê? Deus está disposto a te dar tudo que você estiver disposto a devolver. O dízimo é um princípio de devolução. Alguém acha que está dando a Deus. Deus está dizendo, ei, você devolve. Por quê? Você tinha saúde? Não. Você tinha vida? Não. Você trabalhou como? Quem deu isso para você? Então fala, foi seu patrão? Foi? Então tá. Acho que foi ele. O jovem rico chegou e disse assim, Senhor! Senhor significa, Senhor é um título, não é um nome, tá? Então, Senhor, ele está dizendo bem assim, a palavra Senhor ali no original está dizendo bem assim, dono. Creia que o Senhor Jesus é o teu Salvador, ele está dizendo, creia que o Senhor é o teu dono. Então, quando o jovem rico chega para Jesus e diz bem assim, Senhor, o que eu faço para entrar no teu reino? Jesus olhou, ele disse, bom mestre, né? Bom mestre. Jesus olhou e disse, ei, não me chame de bom não. Por que não me chame de bom? Eu não terminei. No padrão do meu pai, é bom quando termina.
eu não terminei, eu não fui para a cruz ainda, então não me chame de bom não. Ok. Aí ele diz bem assim, mas Senhor, como é que eu faço para entrar no teu reino? Ele diz, é simples. Se eu sou o Senhor, eu sou teu dono. Então pega todo o meu dinheiro, porque já não é mais seu. Pega o meu dinheiro e dá aos pobres. Aí ele falou, ai. Essa é a hora que o crente diz, ai. Ele disse bem assim, olha, só existe 2 senhores, né? Isso. Ou é eu ou é o dinheiro. Então eu vou provar para você que você confia que é você quem faz o dinheiro porque você acha que ele é seu, e por isso você não consegue se desapegar dele. Aquele jovem baixou a cabeça e foi embora. Então Jesus provou, dizendo bem assim, você só falou dos lábios, mas eu nunca fui o teu Senhor. Por quê? Se você me considerar como teu dono, os teus filhos são meus, a tua casa é minha, o teu carro é meu, é tudo meu. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. O problema, irmãos, sabe quando Deus ele fez, Davi estava vencendo muitos gigantes, Golias, lembra? Davi e Golias, todo mundo lembra essa historinha, né? Mas chegou uma hora em Crônicas que Deus vai dizer, Davi, vem cá, eu quero fazer um pacto com você, eu vou fazer uma aliança com você. E como é que vai ser essa aliança? Uma aliança de sal. O que é uma aliança de sal? Vós sois o sal da terra e luz do mundo. Tá, imagine, pense nisso, você é sal. E em Deus há um rio que flui do seu trono. Então, Davi, eu vou fazer uma aliança com você. Qual que é a aliança? Eu vou pegar o sal, eu sou a fonte, e vou colocar na água. O que vai acontecer com o sal? Ele vai desaparecer. Sabe o que Deus estava dizendo? Davi, daqui para frente, você some e eu apareço. Os inimigos não te veem mais como um grande guerreiro, porque eu sou o teu Senhor dos exércitos. Não é mais sobre simplesmente um rei, eu sou o teu rei. A coroa está sobre mim. Então, Davi, o que Deus está nos chamando esses dias é para fazer uma aliança de sal. Olha, eu vou pegar o sal e vou jogar na água. Agora, detalhe. Você não vê o sal, mas experimente a água. Então as pessoas olham para você e dizem bem assim, como é que pode essa pessoa estar crise, está não sei o que, como é que ele está prosperando? Aí ele vai na sua casa e prova. E diz, tem sal. Tem sal. Tem sal. Vós sois o sal da terra. Um tempero que Deus estabeleceu. Dizendo bem assim, o que serve o sal? O sal serve para conservar. O que é conservar? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Por quê? Conservar é você pegar essa palavra e você não está vendo ainda, mas você traz para o seu coração e diz, eu creio, eu vou dormir com essa palavra, eu vou acordar com essa palavra, eu vou caminhar com essa palavra. Estão dizendo que vai ter uma segunda onda, estou dizendo que vai ter crise, estou dizendo que vai ter morte, mas 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os teus olhos orarás e verás a recompensa. Então o Senhor está nos dando uma palavra, irmãos. Deus já nos deu uma boa notícia. Você precisa trazer à memória aquilo que te dá esperança. Traga de volta a palavra que Deus já deu. Eu não estou aqui para trazer uma palavra nova, eu só estou para lembrar aquilo que Deus já colocou antes mesmo de você nascer. Antes mesmo de eu nascer, Deus já tinha uma palavra sobre a minha e sobre a tua vida. E sabe o que Deus quer nos fazer? É lembrar essa palavra. Deus quer trazer de volta, traga de volta a palavra. Porque o verbo é a palavra que se tornou carne e habitou entre nós. Então nós precisamos trazer Jesus de volta. Sabe a presença dele? Para finalizar, quando Jesus estava ali para entrar na sexta-feira, na Páscoa, ele vai cear com os discípulos. Mas antes de cear com os discípulos, ele chama 2 deles e diz bem assim, olha, vai ali e tem um jumentinho bravo, nunca ninguém montou nele, e esse jumentinho só está me esperando.
Vocês vão chegar lá e quando alguém perguntar, diga assim: foi o Senhor que mandou. E eles foram. E você acha que alguém não ia perguntar? Quando eles chegaram lá para tirar o jumentinho, estava amarrado, desamarraram. De repente alguém diz: ei, o que vocês estão fazendo aí? Eles se viraram e disseram assim: olha, o Senhor mandou. E o homem não falou nada. Sabe por quê? Porque quando o Senhor chega, tudo que está preso tem que soltar. Quando o Senhor chega, tudo que foi roubado vai ter que ser devolvido. Quando o Senhor chega, tudo que foi tirado, tudo que a morte levou, ele está dizendo: eu cheguei, devolve, traga de volta. Por isso que a presença dele em nós é o que faz a diferença, é o que traz vida àquilo que estava morto, é o que faz acontecer sobre os nossos dias. Aquele cego, quando Deus chegou sobre ele, de uma maneira corpórea, se manifestou sobre ele, está dizendo bem assim: olha, a partir de hoje, a sua casa nunca mais será a mesma. Você vai voltar, mas nunca mais você vai sair para casa com o objetivo de pedir dinheiro, porque agora sua casa é provisão. É você que vai sair, não só entregando dinheiro, mas você vai devolver a quem é de direito e vai trazer vida a quem está morto. Então, o que Deus nos deu, um chamado. Lembre-se, nós estávamos recentemente antes da pandemia, um pouco antes da pandemia, na África. E quando a gente comprou as passagens, as pessoas mais chegadas, mais próximas, disseram: pastor, você está ficando louco? Com tanta igreja aqui, tantos bairros aqui, por que vocês não visitam aqui? Eu disse: olha, eu não caminho por necessidade. Necessitado vai ter em todo lugar, eu caminho por propósito. Então, por que nós estamos indo para lá? Por causa do propósito, não por causa da necessidade. Jesus nunca caminhou por necessidade. Ele disse: os pobres vocês terão sempre. Eu vim cumprir o propósito do Pai. Então nós precisamos caminhar por propósito. Aí as pessoas dizem assim: olha, mas lá tem dengue, tem malária, tem não sei o que. E realmente tem. Eu disse: cara, eu nunca vi morto morrer 2 vezes. Eu já morri, eu já estou morto com ele. E não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, eu vou embora. Chegando lá, a igreja se movia antes da pandemia. A igreja, os missionários se moviam, irmão, sem medo da morte. Entra a pandemia, o jornal começa: você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Aí os irmãos dizem: ô irmão, eu não vou culto hoje não. Por quê? Sei lá, posso morrer. A igreja nunca teve medo da morte. Por quê? Porque a igreja foi chamada para trazer ressurreição aos mortos. E nós precisamos voltar para essa palavra, não para a palavra do jornal dizendo você vai morrer, mas a palavra que ele diz bem assim: quem está em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele veio trazer vida e vida com abundância. Ele veio pegar os problemas que eram insolúveis para a humanidade. Ele está dizendo bem assim: eu tenho a solução. Mas para isso vocês precisam voltar a me ouvir e parar de ouvir o jornal. Porque tem pessoas que não acreditam naquilo que Deus está fazendo na tua vida. Quando o pastor falou aqui, eu lembrei que quando Jairo, a filha dele, estava morta dentro de casa, as pessoas estavam dando risada quando Jesus chegou. Porque Jesus disse assim: ela só dorme. Aí as pessoas começaram a sorrir. Então muitas pessoas você vai ter que abrir mão, viu? Jesus disse assim: tira todo mundo que não acredita. Você vai ter que abrir mão de algumas pessoas que não acreditam naquilo que Deus te mostrou. Quando ele disse: tira as pessoas de fora, o que foi acontecendo? Eu quero que fique aqui os pais, eu quero que fique aqui os apóstolos, 5 pessoas. Porque isso falava sobre os 5 ministérios. Então ele manteve ali os 5 ministérios e disse bem assim: para vocês, alimente ela agora. E disse: Talita, como? Ou seja, levanta-te, menina. Então que Deus nos chamou? Deus nos chamou para o transbordo. Para quê? Para que você possa alimentar aquelas pessoas que Deus está ressuscitando. Casamentos que Deus está ressuscitando. Deus quer que o seu casamento seja um transbordo. Pessoas que estavam nas drogas, Deus está dizendo bem assim: eu estou trazendo os reis viciados. Eu estou trazendo os reis, vindo tudo aqui e mostrando através da sua vida que há restauração, que há multiplicação. E Deus quer te levar para esse ambiente de transbordo. Mas para isso, você precisa saber ouvir e ver. Lembrando, o que você ouve afeta a sua visão. Quem aqui passa Cidade Alerta? Passa?
É só morte também? Só desgraça também? Tá. Se você pega, faz um teste. Você pega um parente seu que nunca esteve aqui. Quando ele chegar, você liga o Cidade Alerta. Deixa ele uns 3 dias assistindo. Depois você convida ele para dar uma volta na praia, para ver se ele tem coragem. Sabe por quê? Ele vai ficar com medo de morrer. Porque o que ele ouve afeta a sua visão. Agora pegue uma pessoa e não mostre nenhum desses jornais e convide ela. Ela vai, nossa, que lugar lindo, que lugar maravilhoso. Nossa, como é que é calmo, como é que é belo. Por quê? Porque ela está ouvindo você e não as vozes. Então Deus está nos chamando para ouvir Ele e não aquilo que as vozes estão dizendo lá fora. Pois Ele está dizendo, o bom pastor conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem a sua voz. Então nós precisamos eliminar qual é a voz que não é dele, para continuar ouvindo a voz dele. Que Deus o abençoe. Eu quero agradecer aqui o pastor Adilson, sua família, sua casa, né? Para a gente também é uma grande honra e ficamos muito felizes. Espero que o Senhor nos proporcione mais. E foi um prazer conhecer essa família, né? Meu esposo, o Isaac está ali. E o pastor Adilson, quando ele falou do Isaac, realmente, o Isaac é alguém que... Eu sou programador também, eu estou programador também. Então eu trabalho, tenho uma minha amiga ali, né? Programação. E o Isaac, eu falei, Deus, eu estou passando por uma provação muito terrível, então eu não quero mais comemorar o meu aniversário. Disse, Jó fez isso, Elias também quis parar, eu quero parar. E quando eu disse eu quero parar, eu não queria mais comemorar o meu aniversário, porque para mim não fazia sentido. E o céu ficou em silêncio total comigo, Deus não falava nada. Aí até que um dia, minha esposa está grávida, a gente faz o chá de bebê, isso eu falando com Deus, e aí a gente fez o chá de bebê, no dia 24, quando deu meia-noite a bolsa estourou. No dia 25 a gente corre para o hospital. Aí o Isaac nasce, não nasce, nasce, não nasce, nasce, não nasce. Mas foi no dia 25 que ele nasceu. Aí eu fui na varanda assim do hospital. E aí o Espírito Santo falou para mim, eu queria te perguntar uma coisa. Eu falei, agora? Você não falou comigo faz tempo, eu querendo a resposta. Ele diz, eu quero saber de você, se você ainda não quer comemorar o seu aniversário. Porque agora eu te dou 2 motivos. Haverá 2 festas no mesmo dia. A sua e a do Isaac. Veio no mesmo dia. Isaac ia nascer em setembro e ele nasceu no dia do soldado, que é 25 de agosto, né? O mesmo dia que o meu. Então veja, Deus tem um plano, querido. Deus tem um plano. Até quando você pensar em desistir, Deus já tem uma saída. Não desista, não pare e continue confiando nele. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Quero convidar você a ofertar ao Senhor. Quem trouxe dízimo, oferta,